No programa de hoje nós vamos falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Para isso eu recebo a diretora da APAE de Tubarão, Sulane Stipe. O programa Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua companhia, a sua audiência no programa Cidadania. Hoje eu recebo aqui no estúdio Sulane Stipe, ela que é diretora da APAE de Tubarão, para falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né, que tem como tema Inclusão se conquista com autonomia. Sulane, quero desde já agradecer a sua presença no programa Cidadania e já indo para a primeira pergunta, por que esse tema Inclusão se conquista com autonomia? Então, também nós da APAE de Tubarão queremos agradecer sempre a parceria de vocês da TV Unisul. É um prazer estarmos aqui para poder divulgar um pouquinho para toda a sociedade o que significa esse tema. O tema, ele após vários estudos, ele vem abordar a questão da inclusão, né? O que é a inclusão? E a inclusão a gente se conquista com autonomia. Correto. Esta autonomia, muitas vezes, ela é meio velada em relação à pessoa com deficiência. As pessoas, às vezes, têm um mito de achar que, pelo fato de eu ter uma deficiência, eu não tenho direitos ou... enfim, tenho direitos, mas são direitos meio que limitados, né? E nós acreditamos que a inclusão, ela tem que se efetivar, ela tem ainda um grande caminho a ser percorrido, mas ela deve se efetivar. Correto. Ela tem todo um amparo, né, da Constituição Federal, de outras normativas muito importantes, decretos para favorecer, mas nós precisamos dar autonomia às pessoas com deficiência. De que forma? Acreditando no seu potencial e permitindo que eles mesmos mostrem para nós a capacidade de conseguir fazer aquisição, digamos, se for da questão educacional, questão via trabalho, eles têm capacidade no tempo deles, correto, como nós também. Muitas vezes a gente, nas escolas, nós temos o nosso tempo de aprender a matemática ou o meu tempo de aprender a língua portuguesa. Cada um tem o seu tempo, nós somos pessoas diferentes, não somos pessoas iguais. Claro. Independente, né, da minha particularidade como pessoa com deficiência, cada ser é um ser único. Então, pensamos que as pessoas devem começar a observar que em toda essa sociedade de seres humanos, a diversidade ela está presente em qualquer um. Correto. Inclusão e autonomia, né? Antes se discutia muito nos outros anos a questão da inclusão. Essa etapa, ela já está totalmente ultrapassada, a questão da inclusão, ou ainda precisa lutar muito para que isso realmente de fato aconteça? E até chegar a essa discussão da autonomia? Na verdade, já houve uma repaginação muito grande de toda a história, de toda a evolução da pessoa com deficiência. Há tempos atrás, eles eram muito marginalizados, excluídos totalmente do contexto social, cultural, do trabalho. E nós estamos evoluídos, mas não como gostaríamos. Correto. Às vezes a gente até brinca, porque existe aí uma palavrinha chamada de exclusão, né? Não só para a pessoa com deficiência, mas para qualquer pessoa que não se enquadre ao que a sociedade padronizou como normalidade. Com certeza. Mas se a sociedade aprendeu, né, na sua evolução histórica, a excluir um indivíduo por não estar dentro desse padrão de normalidade, ela também tem condições de aprender
a incluir. A ultrapassar isso, né? Exatamente. Não estamos ainda nesse nível de inclusão total, porque a inclusão ela tem que vencer as barreiras arquitetônicas, mas também as atitudinais. As pessoas têm que mudar as suas concepções, mitos ultrapassados de incapacidade de aprendizado acadêmico da pessoa com deficiência. E a Constituição Federal, ela tem como, ela prevê, na verdade, ela tem como determinação que qualquer criança, independente de sexo, etnia, raça, deficiência, ela tem direito à matrícula, sabe? Então, ela tem direito de ir para a escola. É mais uma questão de atitude mesmo, porque as leis estão aí, né? Estão dizendo que tem que ser feito. É mais uma questão de atitude da própria sociedade. Exatamente, exatamente. E nós sabemos também, eu como diretora de uma instituição que a gente atende a mais de 280 educandos com deficiência intelectual e múltipla, nós sabemos que existem alguns que têm uma deficiência a um nível mais severo, que a gente sabe que não tem condições de ir para a rede regular, até às vezes pelo prejuízo motor ou pelo próprio prejuízo cognitivo. A gente está ciente disso. Mas nós também estamos cientes que muitos dos nossos alunos têm condições de fazer aquisição do aprendizado acadêmico. E até eles, às vezes, sabem entendem que podem conseguir, né? Exatamente. Muitos deles sabem do seu potencial. E muitos querem mais, eles também têm esse desejo de ir além. E esse tema, né, que inclusão se conquista com autonomia, ele também vem em alguns trechos que eu acho muito interessante, que diz: você tem um sonho? Quem de nós não tem um sonho? Todo ser humano tem um sonho. E o sonho deles não diferem dos nossos. Alguns querem conhecer Rio de Janeiro, outros querem um trabalho, outros querem aprender a ler, outros querem comprar uma casa, uma televisão, um celular, um computador. Então, todo indivíduo tem um sonho. E eu penso isso, que é muito bonito, chega a ser uma lição de vida para nós considerados normais, a vontade, a sede que eles têm de mostrar que eles também são seres humanos e também podem sonhar, podem almejar algo mais. E eu vejo que daí esbarram algumas questões meio que ainda estão arraigados, né, na concepção do ser humano como incapaz, infelizmente é deficiente, não tem. Isso deve mesmo mudar. Então, a questão atitudinal, ela é primordial de ser repaginada, né, com uma visão humanizadora, uma visão de realmente acreditar que o indivíduo com deficiência é capaz. Ok, Sulane, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos aí com o segundo bloco do programa Cidadania. Não saia daí.